Lavagem de dinheiro e paraísos fiscais. É um tema atual e, infelizmente, pauta também a atuação de figuras políticas carimbadas pelo país e no Estado. O assunto tem uma abordagem detalhada no livro que será lançado amanhã pelo delegado da Polícia Federal na Paraíba, Fabiano Emílio. Aqui no estúdio a gente conversa agora com o autor desse livro, que também esteve à frente de algumas das operações de maior repercussão aqui no Estado, como a Pão e Circo e a mais recente, a Checkmate, que desbaratou uma quadrilha que atuava em Cabedelo. Boa tarde, delegado. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Como é a abordagem desse seu livro? O livro ele trata, como diz o título, sobre lavagem de dinheiro e paraísos fiscais, a captura da economia pelo crime organizado, né? Ele retrata um pouco da minha experiência acadêmica, enquanto professor e também no curso de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, e também um pouco da minha atuação na Delegacia de Repressão à Corrupção e Lavagem de Dinheiro aqui no estado da Paraíba, né? Então, eu associo essas minhas duas experiências e acabo utilizando um pouco do que eu aprendi nelas para escrever esse livro. E o senhor chega a uma conclusão de que esses crimes de lavagem de dinheiro prejudicam extremamente o desenvolvimento da economia, seja ela do estado, seja ela do país? Sim, né? O que a gente chama de fluxos financeiros ilícitos, né? A lavagem de dinheiro, os crimes financeiros, eles associados a essas megaestruturas de ocultação financeira que os paraísos fiscais proporcionam, eles acabam abalando as estruturas da economia, a livre concorrência, né? A própria apropriação das instâncias políticas pelo capital ilícito. Isso é um fenômeno que ocorre e que eu trato no livro, né? Os paraísos fiscais eles acabam ditando muitas das leis econômicas que regem a economia e isso traz prejuízos de grande monta para a sociedade. Há como recuperar um dinheiro desviado por corrupção que foi levado para um paraíso fiscal? Sim, né? Os paraísos fiscais, eles, com o passar do tempo, eles vão se especializando, né? Inicialmente, nós tínhamos aqueles paraísos fiscais, como, por exemplo, a Suíça, em que a grande arma desse paraíso fiscal era o sigilo bancário. Esse sigilo bancário indevassável, ele praticamente não existe mais hoje. Hoje, os paraísos fiscais caribenhos, que são os grandes atrativos para o crime organizado, eles disponibilizam o sigilo empresarial. São contas bancárias que estão ligadas a empresas essas que são titularizadas por trustes, por fundações, por escritórios, cujos titulares não aparecem nos registros dessas entidades. Então, eles conseguem ocultar esse dinheiro, esses fluxos financeiros, através de estratégias diferentes daquelas que ocorriam no passado. Nós migramos, então, do sigilo bancário para o sigilo empresarial. A legislação brasileira ainda é branda quando se fala em punição a quem está envolvido nesse tipo de corrupção? Eu não considero a legislação branda, né? Nós temos uma pena razoável, tanto para crimes financeiros como para lavagem de dinheiro. O que nós precisamos talvez melhorar seja a forma de enfrentamento desses crimes. Nós temos ainda quebras de sigilo bancário que levam anos para ser cumprida, instituições financeiras que são recalcitrantes no que diz respeito ao atendimento de ordens judiciais, e isso acaba tornando a punição talvez um pouco mais lenta do que o esperado. Mas as leis, eu acredito, as penas, elas são, sim, satisfatórias. O senhor diria hoje que quem usa desse expediente de encaminhar o dinheiro para esses paraísos fiscais tem grandes chances de ser pego pelas investigações do formato que elas são feitas hoje no país? A Lava Jato é um exemplo de sucesso, né? De recuperação de muito dinheiro que estava em paraísos fiscais. Mas não é uma tarefa fácil para os investigadores, né? Sempre os crimes financeiros eles deixam rastros, né? E esses rastros eles devem ser colhidos durante a investigação em território nacional. Porque uma vez internalizado em paraíso fiscal, a depender da forma como ele está oculto, ele é sim de extrema dificuldade para as autoridades de persecução penal, seja a polícia, seja o Ministério Público. Agora, a Polícia Federal, os órgãos de investigação, inclusive os internacionais, eles procuram esse combate à lavagem de dinheiro, a esses tipos de crime de corrupção, mas os atores envolvidos nesses crimes, eles sempre procuram meios de tentar, ao máximo, dificultar o trabalho. Por exemplo, a compra de obras de arte, a compra de moedas digitais. Cada vez mais vai dificultando o trabalho de investigação. Mesmo assim, a Polícia Federal brasileira está preparada
para seguir em busca dessa linha de investigação? Sim, sim. Nós temos exemplos recentes, inclusive, de operações de sucesso, tanto na lavagem de dinheiro por meio de ocultação em obras de arte e pedras preciosas. Nós tivemos aqui operações de sucesso. Recentemente, a própria Europol, a polícia da Comunidade Europeia, deflagrou a Operação Tulipa Branca, em que foi combatida a lavagem de dinheiro através de criptomoedas. Uma das fases da Lava Jato, inclusive, identificou a ocultação financeira através de criptomoedas. E todos esses dois temas, por acaso, eles são também abordados no livro. Nesse seu livro. A lavagem de dinheiro através de mecanismos mais modernos de ocultação financeira. A exemplo da criptomoeda, que tem o blockchain e os bitcoins como exemplo mais famoso, né? E também da ocultação financeira através do mercado de obras de arte, que é um mercado extremamente propício para que as pessoas possam ocultar grandes valores em objetos pequenos que podem ser transportados e que podem ser escamoteados das autoridades. Ok, doutor Emílio, a gente vai conversar no próximo bloco sobre o seu livro propriamente dito e a solenidade desse lançamento do livro que ocorre amanhã. Vamos voltar a conversar aqui no estúdio com o delegado da Polícia Federal, Fabiano Emílio, que lança amanhã em João Pessoa um livro sobre corrupção, lavagem de dinheiro e paraísos fiscais. Doutor Emílio, vai ser o lançamento aonde? O lançamento vai ser no Tribunal de Justiça da Paraíba, no hall do plenário, às 17 horas, numa solenidade que será conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Joás de Brito. Uhum. Vai ter a participação, inclusive, do procurador que comanda o GAECO, né? Isso, doutor Otávio Paulo Neto, uma das pessoas que fará uso da palavra na ocasião. E o livro será apresentado pelo advogado criminalista, doutor Rômulo Paletó, que é quem prefacia a obra. O senhor também é professor de Direito? Isso, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, em algumas faculdades, também na Escola Superior de Magistratura e na Escola Superior do Ministério Público da Paraíba. Se eu tivesse a oportunidade de mudar alguma legislação do direito penal, o senhor começaria por onde? Eu começaria pela Lei da Execução Penal, não pelo direito penal material em si, até porque, como nós já conversamos, eu acredito que as penas, elas são suficientes. O que talvez precise mudar e que daria um impacto muito mais efetivo em relação ao cumprimento da lei seria a Lei de Execução Penal. No que trata de prazos, de recursos? De progressão de pena, né, de saídas temporárias, eu acredito que aí sim a legislação mereceria um endurecimento. O senhor que acompanha tão de perto nesses estudos o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, juiz já que pediu exoneração do cargo, diz que vai apoiar as medidas de combate à corrupção, inclusive fazendo algumas alterações. É um avanço o apoio a essas medidas de combate à corrupção? Certamente. Seriam medidas de grande impacto e de grande relevância para a sociedade e que acredito que refletem um pouco o anseio que nós vivemos, né? É interessante nós assistirmos hoje em dia a população interessada nessa matéria, a população discutir nessa matéria em todos os lugares. Acho que grande parte disso se deve ao sucesso da Operação Lava Jato, da atuação da Polícia Federal, da atuação do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e que, felizmente, traz um alento aí à nossa população de que dias melhores virão. O senhor, como professor de Direito, como um estudioso da lei, o senhor defende o Instituto da Delação Premiada? Sim, né? Ela já mostrou a efetividade dela, não só na Operação Lava Jato, aqui também na Paraíba, a Operação Checkmate, né? Que teve início a partir de uma delação premiada e, a partir dela, foram desbaratados grandes esquemas de corrupção, né? É lógico que a delação premiada ela não pode ser um instrumento, um fim em si mesmo, como, aliás, ela não é. A Polícia Federal não usa esse instrumento dessa forma, né? Ela deve ser corroborada por outros elementos de prova para que assim se possa apresentar um conjunto probatório mais robusto para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Quer dizer, não basta a pessoa chegar lá e dizer eu quero fazer uma delação premiada, sair apontando A, B e C, sem mostrar as provas e as evidências de que ele realmente está detalhando os fatos que ocorreram. Não, de forma alguma, né? A delação, ela só terá substância, ela só terá relevância probatória se os fatos trazidos pelo colaborador forem corroborados por outros elementos de prova.
Pela sua experiência aqui na Paraíba, esse processo de corrupção, ele é muito frequente nas gestões municipais. Os políticos ainda não entenderam, os gestores ainda não entenderam de que a Polícia Federal, os outros organismos de controle externo, da Força de Segurança estão atentos a esses esquemas? Infelizmente, é uma realidade que nós assistimos não só na Paraíba, mas em todo o Brasil, né? A dificuldade, muitas vezes, o mau uso, a malversação do dinheiro público, né? E acaba desaguando, é um problema que acaba desaguando nos nossos gabinetes, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, e isso, infelizmente, é uma realidade que se vê com certa frequência na Paraíba e no Brasil. A mais recente operação de maior repercussão foi, sem dúvida nenhuma, de Cabedelo, até porque destituiu do cargo vários agentes políticos, inclusive o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, a vice-presidente da Câmara, todo mundo, alguns deles, inclusive, foram presos, né? E Cabedelo é bem um exemplo desse esquema de corrupção enraizado no poder público e que a Polícia Federal tem condições de desmantelar e mostrar à justiça provas contundentes de que realmente essas pessoas estavam envolvidas nessa lama? Certamente, né? A grande parte da Operação Checkmate já é pública, né? Já não há mais sigilo sobre ela, então a população pode ter acesso. É importante que se faça esse controle social sobre os atos também investigativos da Polícia Federal, do Ministério Público, para que vejam, para que possam aferir a gravidade do que foi apurado, né? E isso aí já se tornou público, os relatórios já foram divulgados pela imprensa e os esquemas de corrupção já foram devidamente trazidos ao público, né? Há, logicamente, aspectos da operação que estão sob sigilo e sobre os quais eu não posso, me pronunciar. Claro, com certeza. Doutor Fabiano, obrigado pela presença, pela entrevista. Boa sorte aí no lançamento desse seu livro. Eu que agradeço e conto com a presença de todos. Esse é o seu primeiro livro? Meu primeiro livro, sim. Então vem uma série por aí ainda. Quem sabe. Obrigado mais uma vez.